Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso preparo. Nós sabemos que Jesus Cristo ele está às portas. Nós podemos ver por tudo que tem acontecido, pelo cumprimento das profecias, que Jesus ele já às portas, né? Qualquer momento a trombeta vai soar e a igreja, né, tem que estar preparada para encontrar com o Senhor. E eu quero ler um texto que está aqui em Amós 4:12 e fala assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Você tem se preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? E como que eu me preparo? Como que eu me preparo? E eu vou falar aqui um pouquinho a respeito de Jesus, qual foi o preparo ali que Jesus fez com seus discípulos, para nós fazermos uma analogia do que nós precisamos hoje, como que tem que estar a nossa vida hoje, para que se Jesus Cristo ele voltar daqui a 5 minutos, 10 minutos, 20, nós estarmos preparados para esse encontro com ele. E eu quero, em primeiro lugar, ler um texto que está lá em João, depois que Jesus ele ressuscita, então ele tem um encontro, né? Alguns encontros com os discípulos, e num desses encontros, aqui em João 20, versículo 21, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, antes de Jesus ele ser assunto aos céus, então ele assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Como que isso acontece na nossa vida? Isso acontece quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. O primeiro passo é nós aceitarmos Jesus. É nós nos termos um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Nem todo mundo que frequenta uma igreja teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Então, primeira coisa, eu preciso encontrar com o Senhor. Eu preciso deixar que o meu coração ele seja totalmente do Senhor, que o Senhor ele seja o primeiro na minha vida, que ele tenha prioridade em tudo na minha vida. Então, a partir desse momento, que eu tenho esse encontro verdadeiro com o Senhor, eu passo a ser templo e morada do Espírito Santo. Então, o que acontece? Até aquele momento, Jesus ainda não tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha sido morto e ressuscitado. Agora, ele morto, né? E ressurreto agora, ele pôde soprar sobre eles o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eles já eram templo do Espírito Santo. Então, nós nos tornamos templo do Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus como Salvador, que é chamado, né, também de novo nascimento, regeneração. Que regeneração? É gerar novamente. Quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nós a regeneração, a mudança de atitudes. E Jesus falou também algo com eles, nesse período que ele ficou de 40 dias aqui na terra, após, né, a sua ressurreição. Lá em Atos, né, tá aqui pertinho, Atos 1:4, ele fala assim: e estando com eles, determinou-lhes, ou ordenou-lhes, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. E se nós lermos lá em Lucas 24:49, a mesma coisa, ele fala, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E uma coisa interessante, irmãos, então nós vimos que ele assoprou sobre eles o Espírito Santo, agora ele dá para eles uma ordem de ficar em Jerusalém, e algo também aconteceu durante esses 40 dias, que está aqui em Mateus 28, né, a partir do versículo 16 e 17, Jesus fala assim, peraí, deixa eu só abrir aqui, já abri aqui, fala assim, olha, desculpa, não é o 16, 17 não, é o 18, tá? Fala assim, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu agora morri, estou aqui ressurreto, e eu tenho todo o poder no céu e na terra.
portanto ide, ou seja, Jesus naquela hora ele estava transferindo aquela autoridade para os discípulos. Ele estava transferindo para eles essa autoridade no nome dele. Aí ele fala, né? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós vemos aqui uma transferência de autoridade. A mesma coisa acontece em Marcos. Marcos 16. Nós vamos ver aqui também, que depois, durante, né, esse período que Jesus ficou aqui na terra, depois de ressuscitado, ele fala assim, o 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão os que eles creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Então, o Senhor Jesus, nesses 40 dias que ele estava aqui, então ele soprou sobre eles o Espírito Santo, ele transferiu para eles a autoridade. Mas ele disse para eles assim, mas vocês vão esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, eles já tinham o Espírito Santo, que ele já era um templo, né, morado do Espírito Santo, eles tinham autoridade, mas eles ainda não tinham o poder. Então vocês vão aguardar até que do alto sejais revestido de poder. E aí ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Galiléia, até os confins da terra. Então, para que isso acontecesse, havia o que? Um processo. Começou com eles, né, tendo esse encontro com o Senhor, tendo encontro com o Senhor ressurreto. Se você ainda não teve esse encontro, é necessário que você tenha esse encontro. É necessário se tornar o templo do Espírito Santo. É necessário agora, né? A partir deste momento você recebe uma autoridade no nome de Jesus. Mas é importante também que você busque uma dotação de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Houve duas situações aqui para eles, né, chegarem a essa situação. Primeiro, eles aceitaram Jesus. Segundo, eles se tornaram o templo do Espírito Santo. Agora, havia mais uma condição. Eles tinham que obedecer. Jesus falou, ó, ficai em Jerusalém. Eles moravam na Galileia. Mas Jesus falou, vocês não vão voltar para a Galileia. Ficai em Jerusalém. E o Senhor não falou quanto tempo que ia demorar para eles ficarem em Jerusalém. Mas o Senhor falou, ficai em Jerusalém. Era uma ordem que o Senhor estava dando para eles. E aí, a palavra de Deus fala, aqui em Atos 1, versículo 12, fala assim, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, e aí vai falando todos os discípulos, né? Então eles voltaram ali do monte das Oliveiras, foram para um cenáculo, né, um terraço, uma sala superior, e ali eles ficaram unanimemente em oração, porque a palavra de Deus fala 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Alguns falam unanimemente no mesmo lugar. Ou seja, eles ficaram 10 dias no mesmo lugar, orando, aguardando a descida do Espírito Santo. Isso foi porque o Jesus morreu na Páscoa. Da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. 40 dias Jesus ficou aqui na terra. Então da Páscoa até Jesus ser assunto ao céu, passaram 40 dias. Então faltava 10 dias para o Pentecostes. Então eles ficaram 10 dias nessa casa em oração, juntos, unânime ali, buscando, esperando, aguardando, né, serem o que? Cheios do Espírito Santo. Eles nem sabiam, imagino eu que eles nem imaginavam o que iria acontecer, mas eles estavam ali em obediência, eles estavam ali agora em perseverança, eles perseveraram em oração. Parece que tinham 500 pessoas quando ouviu de Jesus essa ordem, né, para eles ficarem aguardando. E aqui fala que 120 receberam. Então, 380 ficaram para trás. Né? Deve ter desistido, deve ter ficado um dia, 2 dias, e depois foram embora. Não perseveraram, mas esses 120, eles perseveraram. E aí, o que acontece naquele dia? Né? A oração deles, eles começaram ali, a palavra de Deus fala no verso 2 aqui, de Atos 2,
E de repente veio do céu um som como de um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles, repartida como que fogo, como que fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, né? Foram vistas por eles línguas repartidas. Eles viram. Olha que coisa tremenda. E aí foram repartidas entre eles. E o verso 4 fala, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam. E aí vai falar que em Jerusalém, né, na época do Pentecoste, todas as circunvizinhanças ali, todo mundo ia para Jerusalém, porque é lá que estava o templo, lá que acontecia a festa. E aí o que aconteceu? Naquela manhã eles acordaram Jerusalém. O povo ouviu o som, fala aqui no verso 6, ó, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são esses galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, o evangelho ele foi ouvido por todos, né? Cada um estava falando na língua, eles nunca tinham estudado aquela língua, mas eles falaram. Se estava alguém lá que era do Japão, ouviu em japonês. Se estava lá alguém, aqui está falando, né? Fala do nome de todos os lugares que estava ali. Então não importava a língua que era da pessoa, se era grego, se era hebraico, se era aramaico, sei lá, a língua que fosse falada, eles falaram. E todos entendiam. E aí eles ficaram pasmados, que eles falaram assim, mas esses homens são galileus, como que eles sabem? Como que nós podemos ouvir o que eles estão ensinando? E uma coisa que aconteceu, eles estavam ali escondidos, porque até então estava uma perseguição terrível, né? Até então não, a perseguição continuou, mas eles enfrentaram tudo e eles foram para a praça pública e eles começaram a pregoar o evangelho. E naquele dia, né, a palavra de Deus fala que 3.000 almas se converteram ao Senhor com o discurso de Pedro. E aí, por quê? Porque eles viram neles o que? Ousadia, intrepidez. Eles viram neles sinais e maravilhas. E o que está acontecendo conosco hoje? Hoje nós temos visto que é algo que tem ficado para trás, nas igrejas, é essa dotação de poder, essa busca, né, pelo Espírito Santo. E aí, o que eu preciso me preparar? Eu preciso obedecer. Primeira coisa, eu preciso conhecer o Senhor. Como eu conheço o Senhor? Através da sua palavra. Aceitar o Senhor verdadeiramente no meu coração. Saber quem eu sou em Cristo Jesus, que eu tenho nele todo o poder e toda a autoridade, porque Ele nos deu esse poder e essa autoridade. Perseverar. Se Deus te deu uma ordem, se você sabe que Deus tem algo para a sua vida, que Deus tem para todos nós um propósito, um plano para cada um de nós, nós precisamos perseverar. Perseverar na oração, perseverar na comunhão, perseverar em estar ali aos pés do Senhor. Outra coisa, irmão, oração. Eles passaram esses 10 dias o quê? Orando. Então, olha que mistura, né? Obediência, oração, perseverança. Só podia se tornar o quê? Uma bomba, né? Como diz o hino aí, 500.000 graus de puro poder, né? É uma bomba de poder. E aí, o que nós precisamos hoje? Talvez eu esteja falando para você, você já é crente, você já é batizado no Espírito Santo, você já tem, né, a sua comunhão com o Senhor, mas como que anda isso? Como que anda a sua vida? Como que tá? Né? Como que as coisas estão caminhando? Porque aqui, nós vou ler um texto com vocês que está em Tito, né? As pessoas quase não lê Tito, né? Tito 3:10. Fala assim. Deixa eu ver, é o 3 mesmo. Desculpa, não é 10, é 5. Eu tenho uma mania de ler e às vezes anotar errado. É 3:5. Fala assim, ó. Não pelas obras de justiça
que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Renovação, talvez é isso que você precisa. Essa palavra, era nisso aqui que eu queria chegar. Renovação. O que é renovar? Renovo, irmãos, é fazer novo, é reformar, né? Assim como você tem um sofá velho lá, tá feinho, aí você vai e renova, ele fica novinho, aí você fala assim, nossa, nem parece que é o mesmo, né? Porque foi o que aconteceu? Renovou. Dar novas forças, restaurar. Olha que palavra maravilhosa. Rejuvenescer, revigorar. Tudo isso é renovo. Então, ele está falando aqui, Paulo falando, né? Tito, ele é um dos filhos espirituais, né, de Paulo. Paulo fala que ele era um filho, né? Aqui ele se apresenta. E Paulo, então, ele manda ele lá para uma ilha de Creta. E nessa ilha de Creta as pessoas eram muito más, as pessoas eram muito malignas. E aqui ele começa falando para ele colocar as coisas em ordem. Capítulo 1 ele manda colocar em ordem. Coloca as coisas em ordem. Capítulo 2 ele fala da sã doutrina, da santidade. E o capítulo 3, ele te mostra, né, sobre a humildade, sobre a sujeição às autoridades. E aqui ele fala dessa questão da regeneração. Regenerar é aquele que aceitou Jesus, nasceu de novo, regenerar. Então, regenerar não vai acontecer novamente, porque você não vai nascer hoje, amanhã, depois, vai nascer, vai nascer e vai nascer, não. Você nasceu uma vez, já nasceu. Agora, renovar. Isso pode ser um processo que vai acontecendo várias e várias vezes na nossa vida. Nós precisamos nos renovar a cada dia. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, o renovo, ele vai acontecendo. O Salmo 103, verso 5, ele fala assim, que o Senhor, ele farta a tua boca de bens e renova a tua mocidade como a da águia. Eu não sei, existe, né, uma história que a águia vai para um alto monte, arranca as penas, os bicos, mas parece que isso é uma lenda. Mas eu sei de uma coisa, os pássaros, eles se renovam. Eu tenho alguns pássaros aqui em casa e de vez em quando, né, no viveiro deles tem um galho e eles ficam lá com o bico, cortando, arrancando as cascas, tudo, afiando os bicos, renovando. E você vê que o bico dele vai ficando mais fininho e depois vai renovando. A mesma coisa tem uma época do ano que as penas dele começam a cair. Eles não ficam sem pena, porque à medida que uma vai caindo, outra vai nascendo. E a gente vê eles arrancando aqueles penugem. Então eles estão se renovando. Então, assim como o pássaro se renova, nós também precisamos do renovo. Nós precisamos do renovo, nós precisamos fazer tudo de novo. E a palavra de Deus fala em Lamentações 5, 21, lado B. Lamentações, quando Jeremias escreve Lamentações, Jerusalém tinha sido destruída, né? O povo tinha sido levado cativo e estava um terror. Mas aí Lamentações 5, 21, a parte B, Jeremias fala, renova os nossos dias como dantes. Ou seja, faz de novo. Né? Traz aquela Jerusalém que existia novamente, aquele povo novamente, renova a nossa cidade, renova as nossas forças, renova tudo. Então, sabe o que nós precisamos, irmãos? De um renovo para encontrar com o Senhor. Para encontrar com o Senhor. E esse renovo, ele fala o quê? A renovação de quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter essa mesma fome, essa mesma sede que nós tínhamos quando nós nos convertemos. É aquele mesmo espírito de obediência, de perseverança, de estarmos, né, ajoelhados, chorando, gemendo e nos colocando inteiramente diante do Senhor. Né? Hoje isso quase não acontece. Então eu não estou aqui falando com você que você tem que sair pulando, gritando, nada disso. Eu estou falando de você ser renovado pelo Espírito Santo, de você sentir esse poder e essa unção sobre a sua vida, de você saber que a sua vida ela está totalmente restaurada. Talvez você está precisando de uma restauração, de uma reforma, de rejuvenescer. Talvez é isso que você precisa, porque a gente vai se tornando crente velho, e crente velho acha que sabe tudo, acha que não precisa aprender mais nada. Crente velho vai ficando morrinhento,
cheio de mimimi. Ai, não, volto na igreja porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque falaram mal de mim, porque... Sabe, o crente velho, ele vai ficando cheio de manias. E nós precisamos nos renovar. Renovar, renovo. O Senhor quer um renovo. O Senhor quer, sabe, sentir você ali de todo o seu coração, se humilhando na presença dele, buscando essa unção, essa graça. Se você não é batizado com o Espírito Santo, fala, Senhor, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí as pessoas falam assim, irmã, então eu para ser batizado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo é pular, é gritar, é ficar falando em língua o tempo inteiro. Não, irmãos. Eu conheço pessoa que é batizada no Espírito Santo, falou em língua só no dia que foi batizado, mas leva um doente e põe para ele orar. A pessoa é curada. Ele tem o dom de cura. Isso é um professor meu lá do seminário. E pessoas, irmãos, que às vezes falaram em língua uma vez, 2 vezes, nunca mais falaram, mas que você sabe que é cheio da unção e do poder de Deus. Porque existe a língua dom e existe a língua sinais, que é só um sinal que a pessoa vai receber e depois não vai falar. Eu conheci uma senhora que ela é intercessora maravilhosa, uma pessoa que toda madrugada estava intercedendo pela igreja, pelo filho dela que era pastor, e ela ficava muito triste porque ela não falava em línguas. Eu falava, irmã, mas a senhora é cheia do Espírito Santo. Era uma pessoa que era cheia do Espírito Santo. Então, que nós possamos entender, sabe, buscar conhecer mais, conhecer o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele, vou te falar, é Ele que nos direciona, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos consola, é Ele que nos exorta, é Ele que é o nosso sócio, é como Ele fosse o nosso sócio aqui nessa terra, está conosco aqui o tempo inteiro, nos convencendo do pecado, nos convencendo do caminho errado, das companhias erradas, nos convencendo para onde que nós devemos ir ou não. Então, nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Se você perdeu isso, né, hoje, não deixe para amanhã. Dobre o seu joelho, fala com o Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, faz de novo, me renova, me restaura, porque eu quero mais de ti. Amém? Que o Senhor possa continuar falando com você e que você possa ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Eu desejo para você que você seja cheio do Espírito Santo. Amém?